Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê e no tutorial de hoje vamos produzir essa belíssima bolsa de crochê de luxo com fio poliéster. É uma bolsa com ponto puff, super fácil de fazer. Essa é a bolsa pérola. Será um tutorial completo, totalmente gratuito, feito com muito carinho para você. Se você puder me ajudar, é só deixar aqui o seu like e compartilhar esse vídeo. De medida, a bolsa ficou com 20 centímetros de comprimento por quase 15 centímetros de altura. E o peso, com todos os acessórios, 458 gramas. Vamos utilizar fio 100% poliéster, 5 milímetros de espessura. Esse aqui é o novelo antes de produzir a bolsa e esse é o novelo depois que eu terminei a peça. Agulha 5 milímetros, argolas articuladas de 3 centímetros, esse fecho torniquete pequeno de 9,5 centímetros e vou colocar também a minha etiqueta de metal. Gente, tudo bem? Antes de começar a aula, eu vim aqui te dar um recado para te dizer que todas essas aulas agora estão disponíveis avulsas por R$ 14,97 e alguns combos com desconto. Todas as aulas são na plataforma Hotmart, o acesso é vitalício e o suporte é comigo durante 6 meses. O link para você saber mais está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora bora para a aula. Vamos começar com uma laçada inicial e 19 correntes. Completei as 19 correntes e o cordão ficou com 16 centímetros de comprimento. Vamos trabalhar a primeira carreira no verso do cordão de correntes, nessas laçadas que a gente tem atrás de cada corrente. A gente pula só a primeira, essa daqui a gente pula, começa na segunda. E eu vou trabalhar pontos baixos. Se eu fiz 19 correntes e pulei essa primeira laçada aqui atrás do cordão, então são 18 pontos baixos até o final da carreira. Completei a primeira carreira com 18 pontos baixos. Vamos fazer 2 correntes e virar o trabalho. Vamos para a nossa segunda carreira e nela a gente já começa a trabalhar o ponto puff. Todas as carreiras pares serão carreiras com o ponto puff. As 2 correntes que eu fiz para virar, eu vou pular, ok? A gente vai sempre pular essas 2 correntes aqui. E eu vou pular também o primeiro ponto da carreira. Então, você vai pular a corrente, a outra corrente, o primeiro ponto vai começar aqui no segundo ponto. Vou fazer no segundo ponto um ponto baixo. Agora, eu dou uma laçada no fio, levo a agulha no ponto que a gente pulou, no primeiro ponto da carreira, a gente pulou o primeiro e começou no segundo, certo? Eu venho com a agulha no primeiro ponto, ponto que eu pulei. Aqui atrás eu laço o fio e trago para frente. Dou uma laçada na agulha. Aqui a gente cuida para o fio ficar retinho e não torcido. Levo a agulha de novo nesse mesmo ponto, no primeiro. Laço o fio e trago. Se ele vier torcido, você ajeita. Aqui você vai ter 5 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 laçadas na agulha, eu vou laçar e trazer essa por dentro de todas, de uma vez só. Agora, no ponto do lado, que é esse daqui, o terceiro ponto da carreira, eu faço um ponto baixo para fechar o padrão. Esse é o padrão que a gente vai ficar repetindo. Eu pulo um ponto e venho no outro. E primeiro eu faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer o ponto puff no ponto que eu pulei. Ele tá bem aqui. Então, eu dou uma laçada na agulha, deixando o fio sempre assim, sem estar torcido. Levo no ponto que eu pulei. Aqui atrás eu laço e trago. Dou outra laçada na agulha, volto no mesmo ponto. Aqui atrás eu laço e trago. Veio torcido de novo, a gente ajeita aqui com a mão mesmo. Aqui eu tenho que ter 5 laçadas. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço o fio e trago por dentro de todas
Vou no ponto seguinte e faço um ponto baixo para encerrar o padrão. A carreira vai ser desse jeitinho, bem simples, né? Vamos mais uma vez. Pulo o ponto seguinte, porque nele vai ser o puff, certo? Eu começo o padrão no segundo ponto, fazendo um ponto baixo. E aí, no ponto que eu pulei, eu vou fazer o puff. Então, eu coloco uma laçada na agulha, vou lá no ponto que eu pulei, laço o fio e trago. Coloco outra laçada na agulha, vou lá no ponto que eu pulei, laço o fio e trago. Fico com quantas laçadas? 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço e fecho tudo de uma vez só. Agora vou no ponto do lado e faço um ponto baixo para encerrar o padrão. Eu já fiz 3 pontos puff. Eu vou seguir até o final da carreira. Estou chegando aqui no final, eu já tenho 6 pontos puff. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o último ponto da carreira vai ser um ponto baixo, porque é o padrão. A gente faz um ponto baixo, faz o ponto puff e depois do lado um ponto baixo, certo? Então, no último ponto da carreira, bem aqui, é o último pontinho que a gente vai fazer, finalizando assim a segunda carreira com 6 pontos puff. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora aqui a gente faz uma corrente e vira o trabalho. Terceira carreira, a corrente eu pulo, venho no primeiro ponto e trabalho ponto baixo. A terceira carreira inteira vai ser de pontos baixos, apenas pontos baixos. A gente vai seguir até o final fazendo pontos baixos. No total, são 19 pontos. Estou chegando aqui no final, fazer o ponto 18. E o 19 vai ser bem aqui no último ponto. Esse é o ponto 19. 19 pontos baixos. Eu faço 2 correntes e viro o trabalho. Vamos agora começar a nossa quarta carreira, que é muito parecida com a segunda, é só um detalhe diferente, então a gente vai fazer junto, ok? Eu vou pular as 2 correntes que eu fiz para virar e os 2 primeiros pontos. Então, eu pulo corrente, corrente, ponto 1, ponto 2, começo aqui no terceiro ponto, eu faço o padrão. O padrão começa com um ponto baixo. E daí no ponto anterior, que foi o segundo, esse daqui, o ponto anterior, eu vou fazer o puff. Laçada na agulha, levo a agulha no ponto, que é o segundo ponto da carreira, esse daqui, ponto anterior. Laço o fio e trago. Laçada na agulha. Volto com a agulha no mesmo ponto. Laço o fio e trago. Se vier tortinho, a gente arruma. Aqui eu tenho 5 laçadas. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu laço e fecho as 5 de uma vez só. Depois eu vou no ponto do lado e faço um ponto baixo para encerrar a primeira combinação. Pulo o ponto seguinte, vou no outro e faço um ponto baixo. Agora, no ponto que eu pulei, eu vou fazer o segundo puff da carreira.
e sigo até o final. São 6 puffs no total, exatamente igual a gente fez aqui na carreira 2. O último ponto da carreira, de acordo com o nosso padrão, é um ponto baixo. No total, 6 pontos puff novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço uma corrente, viro o trabalho. Quinta carreira, a corrente eu pulo, começo no primeiro ponto, fazendo um ponto baixo. A carreira 5 é uma carreira normal de pontos baixos. São 19 pontos até o final. Fiz 18 pontos baixos, não vamos nos esquecer do último, nessas duas últimas laçadas aqui. O ponto 19, igual foi na carreira 3. Todas as ímpares serão assim. 19 pontos baixos, aqui é o verso, tá? Por isso que aqui o puff não tá tão bonitinho, né? A nossa preocupação é com a frente da carreira, que é essa daqui. Terminou, faz 2 correntes, vira o trabalho. Agora, a gente vai apenas repetir essas duas últimas carreiras, a carreira 4 e a carreira 5, até o tamanho que a gente precisa. Eu vou até a carreira 37. No total, teremos 18 fileiras de pontos puff. Eu cheguei aqui na carreira 37, essa daqui que eu acabei de fazer. A peça está com 42 centímetros de comprimento por 18 centímetros de largura. E da posição que eu estou aqui tá o fio do novelo, aqui o nó da laçada inicial, nós temos 18 fileiras de ponto puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Só que esse aqui é o verso. A frente é o lado de cá, o lado que eu me preocupei em deixar tudo bonitinho. Então, o que a gente vai fazer? Terminou a carreira 37, que é uma carreira de pontos baixos, eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho, começar agora a rodear a peça. Venho trabalhando pontos baixos, normalmente, até o final da carreira. São 19 pontos no total. Completei aqui os 19 pontos baixos. Agora eu vou trabalhar aqui e vamos fazer a nossa primeira quina. Então, aqui eu vou fazer uma corrente e no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto, eu volto com a agulha para fazer outro ponto baixo. Essa daqui é a nossa primeira quina. Agora, eu vou trabalhar aqui até chegar do lado de cá para fazer a outra quina. Então, observa aqui a carreira que tem o ponto puff. No final dela, você tem essa laçada bem grande, certo? Se você levantar, você vê que tem outra lá para trás. Eu vou entrar com a agulha bem aqui, pegando essas duas laçadas apenas. Vai ficar uma aqui para baixo, ok? Olha só, na fileira de ponto puff, no final você tem essa laçada bem grande, você vai levantar e ver que tem outra para trás e você vai entrar com a sua agulha debaixo dessas duas. Vai ficar uma terceira laçada aqui para baixo. E entre as fileiras de ponto puff, entre esses pontos aqui, nós vamos fazer pontos também na direção dessa fileira aqui. No final, eu vou entrar com a agulha entre essa laçada e essa. Eu vou bem aqui no meio. Entre esses dois, eu vou seguir essa fileira aqui. No final, eu vou entrar entre a penúltima e a última, bem aqui. Ok? Aqui o primeiro ponto são essas duas laçadas do final, ponto baixo, ok? O segundo é entre essa laçada e essa, entre a penúltima e a última. E depois você só repete essas duas aqui do final. E entre a penúltima e a última, eu entro aqui no meio. Eu já fiz 4 pontos baixos, depois da quina, são 36.
O último ponto 36 é aqui, bem na direção desse último gominho aqui, é o ponto 36. 36 pontos baixos. Agora vamos fazer a outra quina e ela vai ser feita no primeiro ponto desse lado. Bem nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer essa quina desse lado de cá. Eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. Agora, sigo trabalhando pontos baixos até sobrar só o último ponto aqui. Vou fazer 16 pontos baixos até sobrar só um. Fiz os 16 pontos baixos, sobrou só um, como eu falei. Nesse último aqui que sobrou, eu vou fazer a quina desse lado. Então, eu faço um ponto baixo, uma corrente, e no mesmo lugar, eu faço outro ponto baixo. A nossa outra quina. Agora, vou trabalhar desse lado, e aqui faremos pontos também na direção dessa fileira aqui, ó, desses gominhos. Aqui no final, entre o penúltimo e o último, eu vou entrar. Aqui no final, entre o penúltimo e esse que tá inclinadinho, que é o último, eu vou entrar com a agulha. Aqui e aqui. Entre eles, eu vou fazer pontos aqui. Bem aqui. Se você reparar, aqui é na direção dessa linha divisória. Tem como se fosse uma linha divisória aqui, dividindo as carreiras, né? Eu vou bem aqui no final. Então, olha só, entre esses dois pontos aqui, seguindo essa linha divisória, essa linha aqui, no final, eu vou entrar apenas, entrar com a agulha aqui. O primeiro ponto é exatamente esse aqui, entre essa laçada e essa, venho aqui no meio, posso aproveitar para crochetar em cima desse fio já. Fazer aqui o primeiro ponto baixo. Aqui são 36 pontos, exatamente a mesma quantidade que a gente fez do lado de cá. Ó, o segundo é bem aqui no final. E daí repete. Entre essa e essa. E bem aqui no final. Fiz 4, são 36. Trinta e seis pontos baixos, o ponto 36 é na direção dessa última linha divisória aqui, é o ponto 36. Aqui na direção dessa fileira de gominho, se você reparar, é bem onde está o primeiro ponto desse lado. Então, aqui vai ser a minha quina. Nesse último ponto que falta aqui, vai ser a nossa quina. Como que faz a quina? É um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Um ponto baixo eu já tenho, então eu vou fazer somente mais um ponto baixo. E a corrente vai ser o nosso arremate, ok? Não precisa fazer a corrente. Aqui podemos, então, cortar o fio, puxar tudo. Vou entrar com a agulha no topo do primeiro ponto desse lado e volto para dentro do último ponto que a gente fez. A gente está simulando a corrente da quina. E agora é só arrematar esse fio aqui atrás. Peça arrematada e estamos aqui com 43,5 centímetros de comprimento por 19 de largura. Agora, com a bolsa toda arrematada, a gente já pode marcar o local que colocaremos as laterais. Então, a primeira coisa é observar a disposição da peça. Eu tô com o lado de frente para mim, que é o lado que eu rodeei, aqui os pontos baixos de frente, né? E a minha bolsa vai fechar assim.
Aqui vai ficar uma carreira só, aqui na aba, e aqui dentro vão ficar essas duas últimas carreiras que a gente trabalhou de pontos baixos. Essas duas últimas aqui. Então, o primeiro marcador eu coloco desse lado, bem na corrente da quina. A quina foi feita com um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Eu coloquei o marcador na corrente. A partir dele, contei 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, marcador no 11. Aqui do lado eu contei 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ponto do lado coloquei o marcador e contei mais 11. A partir desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Daqui agora, do ponto do lado, eu vou contar 42 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, T2, T3, T4, T5, T6, T7, 38, T9, 40, 41, 42. No ponto do lado, marcador, e esse é o primeiro agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, marcador no 11. Agora pulo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ponto do lado, coloco o marcador e são 11 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aqui vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Aqui foi onde a gente começou todo esse trabalho, ok? Essa marcada podemos fazer a lateral. Eu começo com uma laçada inicial e 6 correntes. Seis correntes, a primeira carreira será feita aqui atrás, nessas laçadas que temos atrás do cordão. Eu começo aqui na segunda, pulo só a primeira e faço pontos baixos. São 5 pontos baixos aqui na lateral. Cinco pontos baixos, faço uma corrente, viro o trabalho, a corrente eu pulo, venho no primeiro ponto normalmente e sigo trabalhando pontos baixos. Faremos um trabalho de ponto baixo, vai e vem, mantendo 5 pontos em cada carreira. No final da carreira eu faço uma corrente, viro o trabalho, essa corrente eu sempre pulo. Começo aqui no primeiro ponto normalmente. Eu vou fazer desse jeitinho até chegar a 11 carreiras. Completei as 11 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e a primeira 11. 11 carreiras de pontos baixos. Vamos agora rodear aqui bem rapidinho com pontos baixíssimos, tá? Super fácil. E vai ser um ponto por carreira. Se eu fiz 11 carreiras, eu terei quantos pontos? 11, mas o primeiro vai ser simbolizado pela corrente. Então, eu vou fazer uma corrente e aí fazer 10 pontos baixíssimos desse lado, porque o 11 vai ser a corrente. Vou trabalhar nessa laçada aqui bem para fora, para fazer o primeiro ponto baixíssimo. E vou trabalhar, repara essa laçada aqui, eu vou quitar aqui para trás, na direção dela, para fazer o segundo. E aí eu repito, pego essa laçada bem para fora, é o ponto 3, pego essa laçada aqui para trás, é o ponto 4. O ponto 10 é esse daqui. E pronto, 10 pontos baixíssimos, 11 com a corrente. Aqui embaixo trabalhamos normalmente, entrando com a agulha no ponto e fazendo os pontos baixíssimos, são 5. Agora, volto esse lado, preciso ter 11 também. Só que a gente vai fazer 10 e o último vai ser o arremate. O primeiro ponto é bem nessa laçada aqui, ó. Essa aqui mais diferentinha, mas eu vou pegar exatamente ela, porque ela tá na direção da primeira carreira. Depois eu pego essa aqui para trás. Depois eu pego essa aqui para fora. Já fiz 3 e aí repito. Essa para trás, 4, essa para fora,
5, 11, como eu falei, vai ser o arremate. Vamos deixar 90 centímetros de fio. Pode cortar, puxa tudo. Vou entrar com a agulha aqui nesse primeiro ponto. E volto para dentro do último ponto que eu fiz. Vou trazer o fio para trás. Desse jeitinho aqui. Agora é só arrematar o nó da laçada inicial e fazer outra lateral do mesmo jeitinho. A nossa lateral ficou com 10 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Vamos agora prender a primeira lateral, lembrando que a bolsa vai fechar assim. Aqui estão as marcações. Eu vou começar desse lado. E aqui a gente vai trabalhar os 11 pontos que eu tenho marcados aqui no marcador com os 11 pontos que eu tenho aqui na lateral. Você pode, se quiser, colocar marcadores também para facilitar. Vou colocar um marcador bem aqui no arremate, que é esse fio aqui, ó. Você pode puxar e ver que ele vai mexer. Esse é o primeiro. Depois você conta 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui você vai pular 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí no outro você coloca o marcador. E mais 11. A partir dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, a lateral, ela vai ser presa daqui até aqui. Desse jeitinho aqui, ok? Eu vou trazer esse fio aqui por dentro para sair no meio do primeiro ponto, que é onde está o meu marcador. A gente vai de um em um, entro no meio do ponto do primeiro ponto desse lado. Volto com o fio para cá, venho no meio do segundo ponto, aqui, e entro no meio do segundo ponto, aqui. Volta com o fio para cá, terceiro ponto aqui, terceiro ponto aqui. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. 10 e o 11 é onde está o marcador, eu vou tirar, tá? Marcador aqui e marcador aqui. 11. 11 pontos. Também vou tirar esse marcador aqui para ficar mais fácil, né, de visualizar. Agora eu vou juntar a base. E aqui na base, como é que a gente fez aqui, né? A gente tem 6 pontos, nós separamos 6 pontos na base, mas só tem 5 pontos na lateral. A gente vai adaptar. Venho no primeiro aqui, no segundo, venho no terceiro aqui, no terceiro aqui. Agora a gente vai adaptar. Volto do mesmo ponto aqui, no terceiro, e aqui venho no seguinte. Eu vou repetir o ponto do meio, fazendo a nossa adaptação. E pronto. Aí vem o 4 e o 5. Lembrando que a gente está contando pela lateral, que é onde tinha menos pontos. E aí, cheguei desse lado. Eu tenho 11 de cada lado. Vou tirar os marcadores, porque é mais fácil de visualizar. É só vir de um em um. Um aqui, um aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11, onde estão os marcadores, vou tirar. Aqui agora, quando eu for entrar desse lado, ao invés de entrar assim, eu vou entrar assim, ok? Só porque é o último e eu vou fazer arremate. Então, trouxe o fio para cá, vou levar ele de volta aqui para trás. Escondidinho no ponto, tá vendo? Para poder arrematar aqui atrás. Agora, vamos juntar a outra lateral. E eu quero começar aqui. Eu prefiro começar desse lado, mas o fio tá para cá, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o fio aqui dentro. Coloco os marcadores da mesma forma que coloquei na outra lateral. A gente vai prender desse jeitinho aqui. Vou entrar aqui no primeiro ponto, sair bem aqui no meio dele. E aí, é só seguir costurando do mesmo jeitinho. Entrar no 11 aqui. Quando eu for entrar no 11 aqui, ao invés de pegar assim, igual a gente fez esse tempo todo, eu entro no ponto inteiro. Assim. Agora, entro aqui, olha só, para trazer ele para trás e deixar aqui direitinho, assim, bem discretinho. E esse é mais um fio que a gente precisa arrematar aqui dentro. Terminei de arrematar e agora eu já posso colocar o fecho. Vou utilizar esse fecho torniquete aqui. A colocação desse fecho é super fácil, então tô deixando passar bem rápido aí na tela. Mas para quem for membro do canal, vou deixar o vídeo completinho da colocação do fecho e da etiqueta. Pronto, coloquei o fecho e a etiqueta. Quem quiser acessar o vídeo específico da colocação do fecho e da etiqueta, é só você clicar aqui em Seja Membro. Tudo bem? Agora vamos fazer as alças. Vamos fazer a alça, eu começo com uma laçada inicial e 4 correntes. Eu vou entrar com a agulha aqui na primeira corrente que eu fiz, laço o fio e eu vou trazer esse fio por dentro dessas duas laçadas. E a partir de agora, a gente trabalha em espiral, sempre entrando com a agulha na laçada do lado de onde está saindo o fio. O meu fio está saindo aqui, eu venho na laçada do lado, que é bem essa daqui. Laço o fio e trago por dentro das duas. Meu fio está saindo aqui, eu venho na laçada do lado. E aí, repara que são duas aqui, certo? Do lado de onde o fio está saindo. Eu vou pegar só a primeira, só essa de cá. Laço e trago aqui por dentro. Meu fio tá saindo aqui, eu venho na laçada do lado. E ao invés de pegar as duas, eu pego só essa primeira aqui. Meu fio tá saindo aqui, eu venho na laçada do lado. E eu vou seguir desse jeito, em espiral, até eu alcançar o tamanho que eu quero. Vou fazer com 20 centímetros. Já cheguei a 20 centímetros, a gente pode cortar, puxar tudo e vou arrematar os dois fios. E vamos precisar de outra alça da mesma forma. Aqui agora eu vou passar a argola articulada nas duas alças, aqui na pontinha, e aqui na outra também. E eu quero que a alça fique torcida assim, lá na hora de colocar na peça. Mas aí a gente primeiro coloca um lado, eu vou entrar com a argola nessa carreira aqui e vou sair aqui. Agora a gente torce, assim, e vou prender a outra desse lado, com ela torcidinha, na mesma direção aqui. E assim terminamos mais uma bolsa de crochê de luxo com fio poliéster aqui no canal. Eu espero muito que você tenha gostado de fazer a sua bolsa pérola também. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!